Dia, vamos lá para mais um Pensando Bem. Hoje nós vamos falar sobre uma dosezinha só, uma dose de coragem. Vamos esperar as pessoas irem entrando aqui na live. Enquanto isso, você que ainda não nos segue no Instagram, @fsantosdigital, no YouTube também e pelo Facebook. Nosso canal de vídeo a gente faz pelo YouTube, pelo Instagram, e a gente passa tudo para o YouTube depois. Então você que quer pegar primeiro esse vídeo, vem para o Instagram que você vai ver. Possivelmente mais à frente nós vamos estar fazendo esse vídeo aqui direto pelo YouTube, mas temos algumas coisas ainda para semear e plantar aqui, e vamos seguindo o caminho do Evangelho assim, o caminho de Deus. Bom dia, aguarda um pouquinho, já vamos começar aqui com a nossa reflexão de hoje, por essa manhã, por esse sabadão. Bom dia, Sarinha. Vamos aguardar aqui mais algumas pessoas entrarem para a gente começar aqui essa reflexão de hoje, que vai falar sobre uma dose de coragem, e que a gente precisa para poder tomar algumas coragens na vida, e o que algumas pessoas fazem de errado no caminho da decisão da coragem, de tomar uma coragem para fazer algo. Essa live aqui fica sempre gravada no Instagram e depois vai para o YouTube. Então você que não conseguiu assistir aí, ou então queria que alguém assistisse essa live, essa reflexão, pode enviar depois para ela pelo nosso Instagram, aqui você vem e pode enviar para ela poder ser abençoada com essa palavra. Deixa eu começar aqui. Vou mandar aqui, você que puder mandar aviãozinho pro pessoal aqui, ó. Mandar aviãozinho pros amigos aqui, avisando da live. Só um momentinho, nós já vamos começar. Eu quero, antes de começar, ler um texto que diz em Atos, capítulo 4, verso 31, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa reflexão de hoje sobre uma dose de coragem é nada mais, nada menos retirado de uma ilusão que muita gente tem, né? De achar que uma dose de bebida, né? Esse termo eu tirei disso. Uma dose de bebida vai dar coragem o suficiente para ela poder ser quem ela é. Na verdade, um estudo de London School, uma universidade dos Estados Unidos, disse que quando uma pessoa bebe, ela não deixa de ser quem ela é. Na verdade, o que acontece com ela é que a falta vamos botar assim, de culpa, a falta de culpa é retirado dela. Ela não tem mais senso de culpa. O que faz ela ficar inibida é retirado. O álcool, o processo do álcool em nós, ele faz isso, ele nos tira totalmente dessa questão da gente ser inibido, né? O que você faz não é porque você mudou a tua personalidade, não, é porque agora você não tem senso de culpa, e sem senso de culpa você é capaz de fazer as coisas que estão dentro de você. Algumas pessoas se iludem e mentem
achando que na relação, meu marido, meu amigo, fulano de tal, só é assim quando bebe, então ele não pode beber. Não, ele é assim e ele só faz isso quando o sentimento de culpa não está mais com ele. Então, na verdade, o monstro que vira após o álcool, após uma dosezinha, né? O monstro que se torna, o monstro que se revela, a pessoa a qual a gente vê, simplesmente ela é a pessoa que é. Só que ela não consegue se revelar, ela não consegue sair, porque ela tem senso de culpa. Ela sabe que se ela falar aquilo, ela vai se sentir culpada. Ela sabe que se ela fizer aquilo, ela vai se sentir mal. Aquele senso de responsabilidade com o outro, senso de amor ao outro, é retirado quando o álcool toma a pessoa. Mas foi provado cientificamente que ele não retira pensamento nenhum. Ele não muda o caráter, ele não muda a personalidade, não. Ele só revela. Então, se alguém que bebe bate, é porque ele já queria bater antes, mas ele não conseguia. Então, quando a culpa é tirada, quando esse senso de justiça, esse senso de amor ao outro, esse senso, aquilo que trava a gente de fazer o pior que temos aqui dentro, quando isso é retirado, nós somos capazes de falar para o outro coisas que a gente jamais falaria. Nós somos capazes de fazer para o outro aquilo que a gente jamais faria. Mas não tem nada a ver com o álcool, não tem nada a ver com a bebida. Na verdade, esse monstro está lá dentro. Dentro de nós, está revelado em nós, obscuro dentro de nós. E aí o álcool vem, entra na nossa mente, retira nosso senso de responsabilidade e a gente consegue, infelizmente, ser ou fazer aquilo que a gente não faz. Você vê isso com aquele cara que é inibido demais, né? Tem gente que é inibido demais, não é extrovertido nem nada, mas botou um pouquinho de cachaça na mente, bebeu um pouquinho, o cara muda. Ele muda totalmente, ele abraça todo mundo, ele beija, ele fala, ele é comunicativo. E aí ele cria uma codependência, achando que o álcool revela o melhor dele. Na verdade, não. O álcool revela quem ele é, na verdade, mas tirando dele o medo, a culpa e tudo que ele faz. E aí a pessoa vai bebendo, se torna um alcoólatra às vezes, porque ele fica dependente da bebida para achar felicidade. E não tem nada a ver ser feliz nessa questão de ter que beber. Você pode sorrir, você pode brincar, você pode ser você, quem você é, após a bebida, sem problema nenhum, porque esse é você de verdade. Essa pessoa que se revela após o álcool é você. Só que você não consegue se revelar porque você se prende. Você é quem prende, você que é inibido demais. Então o processo não é eu encher a cara para me revelar. O processo é eu desconstruir as minhas incapacidades de ser feliz hoje e não usar desculpa para ter que beber para poder ter uma dose de coragem. Aqui em Atos 4, como eu li no começo aqui, Atos 4:31, diz que orando, os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo deu para eles coragem, para que eles pudessem sair e anunciar a ressurreição de Jesus. Olha, o tempo que eles estão vivendo aqui é um tempo caótico. Eles vão analisar o tempo que eles estão recebendo esse Espírito Santo aqui e saindo para anunciar. É um tempo de muita guerra, é um tempo de muita procura para matar os cristãos. Tinham acabado de colocar Jesus na cruz por pouco tempo, colocaram Jesus na cruz, crucificaram ele, estavam procurando os seus discípulos. E o que deu a eles coragem para que eles pudessem fazer o desejo do coração, para que eles pudessem
aqui dentro. Eles já queriam anunciar o Evangelho, eles já queriam anunciar a palavra de Deus, mas eles não tinham coragem para fazer. Eles não tinham coragem nenhuma. A dose de coragem que a gente precisa é a dose do Espírito Santo de Deus. E a gente não pode virar cordependente de nada e nem ninguém que possa nos encorajar. Por exemplo, eu botei aqui o álcool, mas eu vou colocar aqui outras circunstâncias, para não achar que eu estou botando só uma circunstância. Por exemplo, você pode só sair de casa se alguém sair contigo. Isso é uma codependência da tua realidade. Ah, não, se eu estiver sozinho em casa, eu surto, mas se tiver uma pessoa, beleza. Essa pessoa virou a sua cachaçinha. Ela virou alguém que você, quando bebe, quando está contigo, você consegue ser quem você é. Você consegue se livrar do medo. Ter coragem não é ausência de medo. Não tem nada a ver com isso. Ter coragem não é ausência de medo no percurso da vida. Ser uma pessoa corajosa não tem nada a ver com a ausência de medo. Pelo contrário, ainda que medo tenha, seja capaz de administrá-lo para que eu possa prosseguir. Então, aqueles que precisam de uma dosezinha de bebida para se revelar, e eles vão usando esse sentido para isso, na verdade você não está mudando de persona, você é quem você é. Ah, quando eu bebo eu fico agressivo. Não, você não fica agressivo, você é agressivo. O álcool não tira a tua persona, ele só te descobre, tira a tua capacidade de culpa, o teu senso de responsabilidade pelo outro, o teu senso de amor, o teu senso de justiça. Então, qual a dose que eu preciso de coragem, Felipe? A dose de Atos 4:31. Uma dose de vida cheia de oração. Uma dose de vida para que você possa ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo, você começar, ainda que por um tempo caótico, como eles estavam vivendo em Atos ali, um momento terrível de procura dos cristãos, de matar os cristãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles tomaram uma dose do Espírito Santo. Eles foram preenchidos da glória de Deus, uma glória que não se transborda. A glória de Deus te enche. Ela não tem desperdício. O que de Deus vem para nós não gera desperdício nenhum. Deus em nós é a capacidade de conseguir gerir tudo com eficiência e potência nas mãos de Deus. Eles orando, receberam o Espírito neles aflorou de uma forma tão grande que eles tomaram coragem e saíram para anunciar a ressurreição de Jesus. O que está faltando talvez na sua vida não é a dose errada, mas é a dose mais forte que um ser humano pode receber para enfrentar momentos, sejam quais forem na sua vida. O momento que estiver precisando, a melhor dose que você pode tomar para a sua vida é do Espírito Santo de Deus, para Ele te dar paz, discernimento, coragem para os enfrentamentos da sua vida. Você pode maquiar, você pode encontrar subterfúgios momentâneos, mas o único que será capaz de te dar dose de coragem diária e você viver bem é através da oração, se enchendo do Espírito Santo de Deus, de uma vida reconstruída nele, com ele, para ele. Então nós temos que desconstruir quando a gente se revela na presença do outro, quando a gente põe que eu só vou ser feliz quando eu casar. Não. Eu só vou ser feliz, eu só sou alegre, eu só sou forte, eu só sou assim quando eu bebo, quando eu estou com alguém, quando eu tenho um amigo, quando alguém está comigo. Eu só sou assim quando isso acontece. Não. O que eu quero te dizer é que você pode tomar uma dose de coragem todas as manhãs. Você pode tomar a dose do Espírito Santo toda manhã e ser completamente feliz. Felicidade não pode ser futura,
ela tem que ser embutida no presente. Felicidade não é algo que a gente empurra lá para frente. Felicidade é algo que a gente abraça para viver o momento, o hoje, o agora. Então, o que você precisa, o que eu preciso, é todo dia uma vida de oração, uma vida com Deus, para que Ele nos impulsione, para que a gente possa viver o melhor com Ele, nele e para Ele, que são todas as coisas. Então, comece a desconstruir tudo que te revela e te descobre para ser quem você é. E se aquilo que te revela é mal, você precisa, além de desconstruir esse caminho que você anda criando, né? Eu só vou para academia se meu amigo for comigo. Eu só vou caminhar na rua se alguém caminhar comigo. Eu só vou para o colégio se alguém for comigo. Só vou fazer uma faculdade se um amigo fizer a mesma comigo. Eu só vou fazer algo, minha felicidade está quando eu encontrar alguém amado na minha vida, quando eu encontrar a mulher perfeita, quando você encontrar o homem perfeito, eu vou ser feliz. Não. Você precisa ser feliz hoje, para uma vez encontrar alguém, contaminá-la de felicidade, contaminá-la de amor, contaminá-la de paz, de alegria, e você continuar florescendo em alegria e harmonia. O nosso depósito de felicidade está no Senhor, está em Deus. Dele sim devemos esperar e receber e buscar a alegria da salvação. Em Salmos, Davi diz isso, né? Que ele pecou contra Deus. Eu errei contra ti, somente contra ti, Senhor. Volta a dar-me a alegria da salvação. A Bíblia diz também que na presença de Deus, até a tristeza pula de alegria. Até aquilo que deveria estar triste, até aquilo que deveria estar ruim, na presença de Deus é expulso em nós, é retirado de nós. Não há espaço quando estamos cheios do Espírito de Deus, que esteja nos tome, nos carregue, nos aprisione, nos faça viver uma vida capaz de adoecer-nos, de criar em nós síndromes, problemas psicossomáticos. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o que gera em nós é coragem de enfrentamento, coragem para ir adiante, avante e encarar qualquer problema que seja. Não se revele e não faça nada que esteja em você, mas que codependa de alguém. Que dependa de uma cachaçinha para te sorrir. Que te dependa de um balde e várias caixas e de várias amizades e de estar com muita gente e de estar com uma pessoa que não quer nada com você. Não crie essas codependências na vida. A dose de coragem é a dose mais forte. Tinha um louvor muito antigo, e só gente antiga vai saber, que dizia assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Essa é antigaça. Porque não tem dose mais forte do que o Espírito Santo de Deus. Uma vez nele, você consegue administrar o que o lado humano não consegue administrar. Eu falei isso na live de quinta-feira. Na live de quinta-feira eu falei sobre a ignomínia do saber. Ignomínia significa o opróbrio, a humilhação do saber. É achar que se sabe só demais no lado humano. Quando você é apresentado ao Espírito e quando Jesus entra em você, você diz que nem Paulo. Você vê que tudo aquilo que você sabia não é nada, é comparado como esterco, porque o que Jesus te apresenta como vida e lição de vida e humanidade e evangelho é uma qualidade de vida suprema. Nenhum ser humano é capaz de viver dores ou alegrias administráveis sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus não tem como, humanamente não tem como você enfrentar, ser alegre nas circunstâncias, nas dificuldades, sem a capacidade de Deus. E eu digo para você que não acredita, que é ateu, que até se um dia Jesus não for
tido na terra de verdade, não foi a inexistente. Eu falo para você de boa, foi a melhor inexistência que já existiu para nós. Se no final da vida eu chegar e falar, não, Jesus não existiu não, rapaz. Não existiu? Pô, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu naquela terra. Porque foi Ele, e foram os seus ensinamentos, e foi o poder do Espírito em mim, e essa capacidade que me levou a ser um humano melhor, a transcender, a ser capaz de administrar minhas dores com alegria. Ainda que a figueira não floresça, eu falei isso quinta-feira, ainda que os campos não produzam, ainda que as vacas não produzam leite nos currais, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação, exultarei o seu nome e glorificarei. Doses de coragem na vida que estão te fazendo codependente, você tem que tirar. Não precisa de uma cachaçinha para ficar feliz. Você não precisa disso para você poder se revelar, para você mostrar quem você é. Pelo contrário, e ainda se o lado é ruim da tua história e você demonstra isso só após codependências, isso é pior ainda, né? E aí os inibidos usam doses erradas para poder desinibir. E aí, quando ele vai ver, ele está preso àquilo. Ele paga por aquilo. Ele paga para estar com pessoas. Ele paga para estar em eventos, para estar movido de gente. Ele paga para isso. Ele vai fazendo isso quando ele pode ter a dose mais forte da bebida gratuita. É de graça. A graça é de graça. E a graça da graça é porque é de graça. E a melhor da graça é essa. É achar graça de uma graça que é de graça, que é a graça de Deus. Então, não crie mais codependências humanas para a sua felicidade, para a sua coragem, para você ter que fazer. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha de um Deus que vai te capacitar para ir à frente, avante. Ainda que, como Atos 4, todos estejam te perseguindo, você saia e anuncia a ressurreição. Você anuncia um Deus vivo, você anuncia a sua vida, você anuncia os seus sonhos. O que está faltando para você fazer e para você desenvolver é que as coragens e as doses, na verdade, que você está tomando, não são doses perenes, doses que vão te dar continuidade, doses que vão até o fim com você. As doses que você talvez esteja tomando, e elas são temporais. A Bíblia diz que nós não devemos olhar e nem viver por uma vida temporal, olhando para as coisas do tempo, mas olhando para as coisas do alto, porque as coisas temporais passam, as que são divinas não passam. As que são do alto, as coisas que são de Deus e que vêm de Deus, são perenes, perpétuas, permanecem. É uma bênção chamada bênção da permanência. Quando você, pois, recebe essa bênção da permanência, a bênção de estar com o Espírito Santo de Deus, nada é capaz de te amedrontar. Tudo em Deus, com Deus, é muito melhor enfrentar do que sem Ele. Você pode entender, mas só vai viver quando provar. Salmos diz: provai e vede que o Senhor é Deus. Provai e vede. Se você provar, você vai ver que os teus medos são fichinhas quando você está com Deus. Que essa inibição que você tem toda e essa descaracterização do teu eu vai ser revelada e aflorada da melhor maneira, e da melhor maneira humanamente dizendo, porque santidade é a capacidade de ser humano. Santidade é quanto mais humano eu sou, mais santo. Quando eu tomo Jesus, é a dose mais forte dentro de mim, eu estou me capacitando para ser o melhor humano que eu posso ser. Eu estou me capacitando para uma vida de santidade revelada na humanidade. Então, tome suas doses com Deus todas as manhãs. Como Atos 4:31 diz, eles oraram, foram cheios do Espírito e saíram para anunciar o Evangelho.
Felipe, eu posso usar isso para a minha vida? Pode. Você pode orar todas as manhãs para os seus sonhos, para os seus projetos, para você quer da sua casa, você quer a sua família. Você tem que falar isso. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor até o fim dos dias. Nós, pois, seremos bênção. Você tem que profetizar isso na sua casa, você tem que profetizar isso na tua família, você tem que profetizar isso na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, para os seus amigos. Você verá a diferença das doses que virão sobre a sua vida. Então, viva a dose mais forte dentro de um ser humano. Esqueça, não deixe de dominar as doses que não te traz perenidade, que não te dão paz contínuas, que são momentâneas. Por exemplo, eu só estou feliz quando o meu amiguinho está comigo batendo aquele papo. E aí quando ele não está, eu só sou feliz quando eu tomo a minha dosezinha de cachaçinha. Aí eu sou o cara, mano. Eu só sou valente quando eu assisto um filme de pancada, né? Gente que luta, eu sou atleta. E é muito engraçado isso, o quanto isso mexe com a gente. E aí você tem a tua profissão e você pode fazer a mesma conexão que eu vou falar aqui agora para a sua profissão. Imagina, meu irmão está aqui na live, ele é técnico de segurança de trabalho. Imagina você, Rafael, vendo um filme de técnico de segurança de trabalho, um filme falando sobre tudo isso, gente que trabalha com venda e tal. Como é que você sai depois do filme? Eu, quando saio depois do filme de luta, eu acho que eu sou o Van Damme. Dá vontade da cambalhota de, caraca, mano, que maneiro. Ainda mais se eu assistir uma luta de wrestling, de luta livre. O MMA eu vejo às vezes, fico, caraca, mano, que maneiro, que posição que o cara fez, que queda. Pô, vou fazer. E aquilo dá uma dose dentro da gente, né? Dá uma vontade de sobressair, de fazer. Aquilo revela e retira a nossa inibidez. Tira de nós aquilo que a gente está escondido dentro da gente. E revela pra gente. E ainda que não seja a tua profissão, mas é algo que você gosta, você vê um filme de ação e você gostaria de um dia ter vivido um dia de policial, sei lá, ou sei lá o que seja. Aquilo é que nem a cachaçinha. Aquilo é momentâneo. E aí o que acontece? Se você vê o filme na sexta-feira, você fala o quê? Segunda-feira eu vou entrar numa luta. Não, segunda-feira eu vou entrar para técnico de segurança de trabalho. Na segunda-feira eu vou ser enfermeiro igual a Sibeli. Não, segunda-feira eu vou fazer, tu vai ver, minha vida vai mudar. E aí chega na segunda, o que acontece? Você não faz nada disso. Você vê lá pessoas lindas no Instagram, no sábado, no domingo, você vê gente bonita, malhando, fazendo um monte de coisa. E aí o que acontece? Você chega no sábado e fala, vou começar minha dieta. Segunda-feira não passa. Passa segunda-feira, passa os dias, passam as noites e você não fez. Por quê? Essas doses de coragem foram doses só para o dia. Foram doses momentâneas. Foram doses injetadas, mas que logo desaparecerão. São doses de grande elevação. Mas da mesma forma que a gente eleva a nossa vida na animosidade, a gente é capaz de desanimá-la na mesma pressão que sobe. O que faz a gente manter o equilíbrio? A dose do Espírito Santo. Ele vai te dar equilíbrio. Para que você veja que a vida não é assim, que não dá para a gente mudar do nada e que a gente tem que ir reconstruindo passos, nos perdoando, nos aceitando, vigiando nas malícias, no jeito de falar, na maneira de agir, reconstruindo caminhos com Deus, fazendo caminhos com Ele, para que a gente possa viver uma vida mais completa. Picos de elevação e de animação são legais, são muito legais, mas da mesma maneira que a gente sobe na animação, às vezes a gente desce demais e desanima. A gente precisa manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio para que tudo que a gente falar, tudo que a gente imaginar, a gente possa chegar e fazer. O que acontece hoje com a nossa geração? Geração dos intermináveis. Tudo que começa não termina. Tudo que faz, para. Por quê? Porque são doses de elevações diárias sem o poder do Espírito Santo de Deus. O que levou esses homens, esses discípulos,
Qual foi o segredo, Felipe, que levou esses discípulos em Atos 4 pregar o Evangelho, ainda que perdessem as suas vidas? Ainda que eles, saindo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, pudessem estar colocando a sua vida em risco. O que deu coragem para esses homens? A vida de oração e o encher do Espírito. Tirou deles o medo, não o medo total, porque o medo, a gente tem que saber equilibrar, a gente tem que abaixar as taxas de medo. Quer ver alguma coisa? Eu vou te colocar aqui um exemplo que eu coloquei com uma pessoa da minha família há pouco tempo, a gente conversou sobre algumas coisas, e eu falei assim, imagina você sentado, aqui que nem eu estou sentado, e aí, a 10 passos, tem uma sacada, e essa sacada não tem proteção ali, mas essa sacada te dá uma visão enorme e linda da vida, te mostra o mar, te mostra as paisagens e tudo mais, mas sentado você não consegue ver, porque você está num lugar alto. E aí o que acontece? Se você tomar doses de coragem, você vai dando passos para ver, para chegar perto da sacada. Então o que você faz? Cada passo que você dá na vida, o teu medo está aqui em cima, você está sentado. O teu medo está aqui em cima. Cada passo que você dá para ir até a sacada e ver o horizonte, e ver as maravilhas que Deus fez, cada passo que você dá, você faz isso com a taxa de medo, como você abaixa. Fala, Zulu, meu amigo. Muito bom te ver aqui, Zulu. Baixa as taxas aqui. Cada passo que você dá na vida, cada dose de coragem que você dá, você baixa a taxa do medo. Baixa a taxa do medo. E aí você está no 8º passo rumo a ver um horizonte melhor para a tua vida. Se você baixar toda a taxa do medo, o que acontece? Você tropeça e cai. Então o medo em nós, ele tem que ser equilibrado também. Existe um medo saudável, que ele dá a possibilidade de a gente chegar até a pontinha da sacada, olhar o horizonte e perceber a natureza de Deus e perceber que há um caminho melhor para a gente viver, e ainda deixar a taxa do medo aqui embaixo para que eu não dê o 11º passo e caia. O que acontece é que quem toma doses erradas na vida dá passos demais e está sempre se afundando. Aí é o que eu falei da cachaçinha. O cara acha que ele é valente, forte, bom só quando ele bebe. Aí ele bebe, dá passos demais, vira codependente disso e ele acha que felicidade é isso. A pessoa produz a felicidade só no outro. Aí vai se relacionando com um monte de gente, não encontra a felicidade, que nem a mulher, a samaritana, que já estava no 5º, indo para o 6º, e não encontrava felicidade, não encontrava a água que sacia. E aí Jesus disse para ela, olha, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria água. Você me pediria a água da vida. A dose da minha água vai te saciar para que você nunca mais tenha sede. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Esse louvor antigaço, procura ele, cara. Jesus, a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte, capaz de nos sustentar, nos saciar e nos dar coragem para dar passos na vida e sairmos da nossa inércia, sairmos do nosso lugar, do nosso aposento, do nosso lugarzinho tranquilão que a gente quer, mas a gente tem um horizonte a se ver, um caminho a se trilhar, uma vida melhor a se viver, e você precisa baixar as taxas de medo, deixar ela no tamanho certo para que você vá. Uma dose de coragem, uma dose de vida com Deus, uma dose cheia do Espírito Santo, é ainda que com medo aqui embaixo, no medo, não aí em cima, porque os medos foram baixados, ainda com Deus nos dá a capacidade de continuar marchando, de continuar indo avante, de continuar indo à frente. Então, não corra se você estava na inércia, comece a dar passos, baixe as taxas de medo. Eu vou botar um exemplo aqui, eu gosto muito de figurar o que eu falo para que as pessoas, para que torne mais simples a nossa comunicação. Digamos que você tem medo, e eu vou falar de um medo aqui meu que eu vim baixando.
eu tinha claustrofobia, né? Eu comecei a luta com 14 anos, hoje eu tenho 33 anos, eu comecei com 14 anos de luta. E aí, comecei luta de alto, Muay Thai, tranquilo, para quem tem claustrofobia, de boa, não sufoca nem nada. E fui pro boxe inglês, fiquei 4 anos, depois do boxe eu conversando com um amigo psicólogo, ele me indicou luta de chão, ele falou, cara, você precisa fazer luta de chão para você vencer a claustrofobia. Eu falei, sério, cara? Ele, sério, irmão. O que eu fiz? Eu entrei, me matriculei, hoje é onde eu tô até hoje, na luta livre, no wrestling. E aí, as primeiras semanas eu queria parar, porque quando me sufocavam, eu ficava desesperado demais. Mas eu falei, não, eu vou enfrentar isso. E aí eu vim baixando as taxas de medo. Eu vim baixando as taxas de claustrofobia. Eu chegava em casa, eu tinha que abrir tudo. Ficasse dentro do elevador, desesperado. Hoje eu fico no elevador tranquilo. Hoje eu luto, se me sufoca, eu tô ali procurando um caminhozinho para respirar. Por quê? Porque cada ano que eu estive na luta foram passos dados para eu vencer o meu medo. Você tem medo hoje, Felipe? Você tem claustrofobia? Não, deve ter alguma coisa aqui. Deve ter talvez uma raizinha, alguma coisinha querendo sempre tentar vencer e tal, mas hoje em dia a taxa está muito lá embaixo e eu consigo ir avante. Você que tem medo de entrar em casa sozinho, que você precisa acender tudo, ligar som e fazer tudo, você precisa ir aos poucos baixando essa taxa e tomando doses de coragem. Um dia você faz o seguinte, você tem 10 lâmpadas em casa, né? Você acende as 10 quando chega. Acende só 9. No outro dia, depois de uma semana, acende 8. Acende 7, 5, 2. Acende só uma. E vai baixando as taxas de medo, vai baixando, mas deixa sempre uma acesa. Porque o medo também é bom para a gente não cometer o suicídio. Então, o que os discípulos tiveram para ir avante, para continuar, qual foi o segredo? É que eles oravam, e quando oravam eram cheios do Espírito, e ainda que pudesse ter interrupção de vida, o Espírito neles era tão vivente, porque era aquilo que eles queriam fazer. O Espírito Santo não vai mudar a tua razão, querido. Razão está aqui, o Espírito Santo não vai mudar a tua razão. O Espírito Santo não mudou a razão daqueles homens em Atos 4. Não mudou a razão deles, porque eles queriam fazer, aqui dentro querer fazer. Como a Sibeli falou aqui, alguém falou aqui, eu preciso de coragem para algumas coisas. Por que você vê isso? Porque você quer fazer algo, já está dentro de você. Está dentro de você essa vontade, essa volição do fazer. E aí você não consegue fazer. Mas quando o Espírito nos toma, como em Atos 4 diz, quando nós oramos e vivemos uma vida cheia do Espírito, ele não muda, ele não vem mudar nada que a gente quer quando são das coisas da vontade de Deus. Ele, na verdade, nos descobre, nos tira toda a culpa, todo o medo e nos faz valentes para a gente continuar. E ele fala, eu estou contigo, vai, vamos, anunciam o Evangelho, mas Senhor, meu Deus do céu, o couro está comendo aqui ainda porque Jesus já foi e está todo mundo querendo matar cristão, e aí eu preciso dessa dose de coragem para avançar. E aí o Espírito Santo vem, toma eles e eles vão e anunciam o Evangelho com poder e graça. Porque eles tomaram da melhor dose que um ser humano pode ter. Como a mulher samaritana aprendeu que a melhor dose era Jesus. Que ela não precisava encontrar felicidade nos outros, nos maridos da vida. Ela precisava só de uma água que sacia, que preenche, que restaura, que cura, que liberta, que salva, que ama, que preenche. Uma água que jamais dá sede. Uma água de uma dose só. Que essa palavra e esse ensinamento fique com você. Retire
todas as codependências de doses erradas que você está tomando na vida. Baixe as taxas do medo, mas deixe ela equilibrada para você ir avante, dar 10 passos, olhar o horizonte e viver melhor. O medo também faz parte, a gente precisa ter um certo medo. O medo de errar, o medo de falhar, o medo de magoar, o medo de desrespeitar o próximo. São medos que precisam ter em nós com taxas muito baixas para que a gente possa continuar vivendo bem. Então, a melhor dose é a do louvorzinho lá antigo. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Tome essas doses diárias. Você vai verificar aqui. Você vai ver que o Senhor é bom e tomar essas doses, você vai perceber que sua felicidade sempre esteve nele, com ele. E que não estava com mais ninguém, com codependências nenhuma, não estava no álcool, não estava na droga, não estava em qualquer outra coisa, não estava numa amizade, numa correlação, não estava. Sempre esteve na água da vida. Que você beba essa água agora, que você beba nessa manhã esse ensinamento e que o Espírito Santo de Deus te produza e te capacite para uma vida melhor. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa live de hoje. Uma dose de coragem, uma dose do Espírito, uma dose com Deus em Atos 4:31. Que Deus te abençoe. E eu quero ler aqui para o finalzinho, quem ainda não pegou, diz assim, Atos 4:31. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia, com coragem, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essa mensagem seja rema, seja produtiva, que essa mensagem seja dose de coragem em você, que você tenha coragem para colocar os seus planos, os seus sonhos para fora. Aquilo que você quer, você precisa preencher, baixar o horizonte, caminhar com Deus, ver uma vida melhor com Ele. Que essas doses de coragem sejam doses da água do Espírito. Essa dose que você vai tomar vai preencher tudo. Então, a receita é essa. Se você vai seguir, é contigo. Que Deus te abençoe. Fique com isso pensando bem de hoje. Que Deus te abençoe. Obrigado pelos amigos que aqui estavam. Entrou agora o Daniel. Dani, aí meu amigo DJ, lá da Betânia. Obrigado, Damiana, por estar aqui com a gente. Sarinha, Gabriel, Tefé, Suelen, Gina, Saraiva. Obrigado a vocês que